bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. E nessa temporada estamos estudando o tema metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Bem-vindo à renovação da mente, é um convite, é uma afirmação de que com Jesus e através de Jesus e de sua palavra, em contato com Ele, buscando ter a mente de Jesus, você vai ter uma mente, né, e consequentemente atitudes, ações, hábitos e uma vida completamente renovada diariamente pelo contato com Jesus através de sua palavra. Espero que você esteja aproveitando, porque está sendo muito legal essa temporada. Um convite à autoanálise, autorreflexão, mudança de algumas coisas que temos que fazer urgentemente. Coisas básicas, gente, tá bom? Às vezes o básico bem feito vai mudar muita coisa na nossa vida. Então, aproveite essa temporada para fazer aí algumas mudanças, porque acredite que Deus quer começar, viu? Ó, a partir da nossa mente. As grandes mudanças que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Beleza? Bom, eu queria, desde já, agradecer você que tem acompanhado a gente. E a gente queria aqui apresentar para vocês. Tem gente nova aqui. Tem gente cadeira cativa já, tá? Mas tem uma que tá estreando hoje. Tá aqui, minha gente. Tá aqui na minha frente. Ela é arquiteta. É esposa do Felipe. Atualmente aceitou o desafio agora, já em 2025. O ano já começou e ela começou firme. E tem a ver com a lição, viu? Ela vai cuidar do ministério ou do departamento de saúde da igreja dela. Ela faz parte da igreja do AEL-E Carvalho, ali no distrito da Vila Verde. Um abraço para os nossos jovens lá. São uma equipe de jovens incríveis ali na nossa igreja, naquela igreja fantástica da Zona Leste de São Paulo. E eu queria que você recebesse... bater palma, gente, ó. Andressa tá com a gente aqui, tá com a segunda pele aqui da Missão Caleb. Bem-vinda, Andressa, aqui pela primeira vez no nosso podcast no contexto. Obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigada, é uma honra e um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite, né? Primeira vez, estreando. Mas é sempre um prazer, né? Falar da palavra de Deus e aprendermos mais com Ele. E hoje quero apresentar também uma pessoa que chegou há pouco tempo lá na igreja, mas eu tenho um carinho muito grande por ela, pela família. A Dé, minha best. Ela é formada em recursos humanos, uma pessoa super ativa, e Deus o capacitou para que esse ano de 2025 ela dirija aí os nossos jovens. Olha aí, cara, empreendedora, solteira. Ó, o Instagram dela tá aí, viu? Gente. Instagram Brasil! Instagram dela tá aí, viu? Pensa, também era top! Bem-vinda, Débora, você é bênção, viu? É um prazer estar aqui, né? Uma experiência nova, né? Se brincar, ela vai apresentar aqui, gente. Isso aqui tá ficando sério, hein? É sempre muito bom estar aqui. Eu digo que sempre é uma experiência nova, porque nós temos pessoas diferentes que trazem experiências diferentes. Cada um tem seu jeito e traz e compartilha. Esse é um momento super especial da lição. E é um prazer estar aqui. E queria apresentar ele, o pastor que eu não tive a oportunidade. Bateu na trave de trabalhar junto. O pastor do distrito de José Bonifácio, distrito do meu coração. Foi onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, né? Para que eu pudesse, então, atender a outros também. Amém. É o pastor Gilson, é um prazer estar aqui com você também, pastor. Obrigado, Débora. Vamos ver se é do coração, né? Vamos fazer o convite para ela retornar. José Bonifácio. A Andressa já fulminou, né? Brincadeirinha sem graça. Já me fulminou aqui. É um prazer, querido, estar aqui. Obrigado, pastorzão. E eu tenho a alegria de apresentar para vocês o grande líder de jovem aqui da Associação Paulista Leste, mestrando em liderança pela Andrews. Pela Andrews, não é qualquer universidade não, viu? É o esposo da Aline, né? O esposo da Aline. E tem um filhão que me escapou agora o nome dele. É muito difícil o nome dele, Fabrício. Aí tem criatividade. Aí tem, viu? Aí cria. Continuar o legado. É pressão pra cima de Aline, né? Qual o nome? Não, Fabrício. Fica fácil, né, cara? Prazer, pastor, ter você com a gente aqui. Prazer, liderando tudo isso aqui. Muito obrigado. Gilson, você é uma bênção, viu? Valeu, querido. Vizinho do coração aí. Obrigado mais uma vez, tá? Beijo, meu bem. Te amo, tá? Fabricinho, tamo junto. Se vê em breve aí. O bicho tá longe. Vamos lá. Vamos pra frente. Tema de hoje, gente. Mas antes disso, aliás, vamos pedir a bênção de Deus, né? Vamos orar. Eu queria pedir aqui... Aliás, eu queria não só, tá? Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL,
Adventistas APL, você tem acesso ao conteúdo, os bastidores e os cortes da semana, os projetos do Ministério Jovem Preço 2025 que estão incríveis. Todos os meses tem um Superação Jovem, tá bom? Em regiões diferentes, começando pela região 1 em fevereiro, com atividade social à tarde, um grande culto JA regional à tarde, com louvor, adoração, testemunho, palavra aberta. E à noite, campeonato de queimada. O bicho vai pegar, gente. Vai ser top demais. Mega social aí, comida, todo mundo interagindo regiões aí. Cada região, em cada mês uma região diferente. E você tá sendo convidado aqui para participar desse grande movimento aqui na Paulista Leste. Top. Beleza? Top. Bom, deixa eu ver. Débora, ora com a gente. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar compartilhando junto a lição. Amém. Nós Amém. pedimos por esses jovens, esses que nos assistem, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe no coração deles. Com essa lição que o Senhor trouxe para nós, esse trimestre tão importante, Senhor, falando sobre a nossa mente, sobre saúde, o quanto nós precisamos cuidar dela, Pai. Peço que o Senhor seja aqui com todos nós, com cada jovem, cada igreja, que nós possamos desenvolver uma boa obra para o Senhor, Amém. Pai. Amém. É o que nós pedimos e muito agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela oração, tá? Amém. Tema de hoje, a mente de Cristo. Pensa um tema da hora, gente. É um convite à oração. E eu não sei se você fez essa oração, mas no final eu vou te convidar a fazer justamente comigo, tá? Vai ser muito legal. A mente de Cristo é o tema do episódio de hoje, tá aqui na nossa tela. A tirinha tá aqui. Eu vou ler aqui o texto rapidamente, tá? Tá em Filipenses capítulo 2. Recomendo você ler o capítulo todo. Vou ler aqui alguns versos desse capítulo de Filipenses capítulo 2. Diz assim, ó. Texto da semana. Há alguma motivação para estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até morte de cruz. Por isso, Deus o elevou a lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Que Amém. top, Amém, né, amém. gente? Que top. A gente vê aqui um pedido, né, do apóstolo Paulo para que a gente demonstrasse na prática nossos relacionamentos, nosso amor a Deus, né? E João completa isso, né? Quem diz que, né, ama a Deus, não ama seu irmão, já tá mentiroso, né? Então, a gente percebe essa praticidade. Embora Paulo esteja falando sobre pensamento, cuidado, né? Evitar algumas coisas que poderiam dividir a igreja, como o egoísmo, né? A maldade, né? O egocentrismo e assim por diante, ele nos convida a nos parecer com Jesus, né? A agir como ele agiu, a buscar ser humilde como ele foi humilde, né? Servir como ele serviu. E diz que a Bíblia é clara dizer que quem se humilha diante de Deus, ele é exaltado. E Jesus é a evidência, a prova disso, né? Então, é um convite para a gente viver uma vida semelhante à de Jesus, né? Parecida com a de Jesus. E para ter uma vida, a prática como a dele, né? A vida como ele teve aqui na Terra, temos que pensar como ele, né? Temos que passar a raciocinar como ele, enxergar a vida e as pessoas como ele enxergava. Por isso que Deus nos convida a ter aqui a mente de Cristo. E eu queria convidar vocês aqui para ver rapidinho aqui, olhando para a telinha aqui, para a tirinha da semana, o que veio à mente de vocês, o que vocês aprenderam de cara aí com a tirinha da semana. Vamos queimar a roupa aqui? Perdendo os traços da natureza caída. Aí, pastor, eu sempre aprendi, é bíblico, né, que nós somos justificados por Cristo. E quando Deus olha do céu e ele olha para nós, ele já não vê mais o Gilson, ele vê Cristo em mim, né? Ele vê Débora, ele vê Cristo
em Débora, em Andressa, no pastor Fabrício. Então, é assim que eu vejo que a minha natureza caída foi totalmente trocada agora pelas vestes maravilhosas de Jesus. Muito bom, muito bom. E aí? A minha impressão, assim, que eu me deparei com a tirinha, é que quando estamos ligados a Cristo, de forma de termos um relacionamento tão íntimo com Ele, a gente vai naturalmente perdendo nossos traços. E nós somos revestidos dele. Natureza dele, né? Exatamente. Então, assim, essa transformação acontece conforme o nosso relacionamento com Ele. Muito bom. Exatamente. A gente vê, assim, percebe, né? Eu, mais jovem, tenho 22 anos, então lembro da minha adolescência, mas ainda tô chegando na fase adulta, assim. Lembro de várias coisas que fazia quando era criança, quando era adolescente, não vai fazendo mais, né? Vai mudando esse jeito de pensar e de agir. E aqui da mesma forma, né? Como quando nós nos conectamos com Cristo diariamente, né? Quando nós escolhemos seguir a Cristo, nós vamos deixando algumas coisas de lado que já não condiz mais, e muitas delas são inconscientes. Nós vamos mudando o nosso jeito e nos parecendo mais com Cristo, né? Perdendo realmente essa natureza caída. Muito legal. Achei muito da hora o fato de... A Bíblia diz que a gente é transformado pela contemplação, né? Uhum. Então a gente dedica nosso tempo, nossa atenção, nossa mente, né? A alguma coisa, alguma ideia, alguma pessoa, né? A gente... naturalmente, com o tempo, a gente vai se tornar aquilo ali. E com Jesus não é diferente, né? Não é à toa que Jesus fala assim, a Bíblia fala, você quer se parecer com Deus, com Jesus Cristo? Então, ele esteja diante de você todo dia. Você tem que contemplar ele todo dia. Você tem que ter contato com ele todo dia. E aí, o jeito que ele fala, você vai passar a falar também. As coisas que ele não quer que você fale, você não vai falar também. As coisas que ele não quer que você tenha contato, né? Você vai passar a gostar do que ele gosta. Sim. Então, essa capacidade, essa experiência, a tal ponto de se olhar no espelho e não ver mais você mesmo, ela só será possível pelo contato pessoal, constante e diário com Cristo, né? É a única forma de a gente ser transformado, né? Contemplando o caráter e a vida de Jesus, né? O texto convida a gente para isso, para a gente se parecer com Jesus. Eu queria pedir aqui pro pastor Gilson para ele nos ajudar, nos contextualizar na lição da semana aqui. Eu acho que você é uma pessoa que tem know-how, tem moral para falar de... É possível ter duas mentes que pensam igual? Eu conheço uma mulher que você parece bastante com ela, vi ela com você. Né? É interessante porque a lição até apresenta aqui uma história, né? De um pregador que ficou meio inquieto, né? Inquieto quando estava sendo apresentados os anúncios. Eu me lembrei da minha esposa, porque é o seguinte, eu já vou logo adiantando para vocês, nunca me chame plataforma, viu? Nunca me chame plataforma, porque eu durmo. Só que eu não durmo de olhos fechados. Eu pisco umas 3 vezes, a minha esposa, quando termina, chega em casa, tu estava dormindo na plataforma. Não, você viu que meu olho estava aberto? Ela disse, não, amor, você dormiu. Eu vi que você dormia de olhos abertos. Já conhece. Tava orando. Eu dou qualquer desculpa, mas ela me conhece. Né? Então, com o passar do tempo, a gente passa a se identificar. Inclusive, a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 2, verso 24, né? Deixa pai e mãe e se une. Né? Essa união que a Bíblia fala ali no hebraico significa colar, cimentar. É tipo assim, entra um jovem, essa semana retrasada eu casei, 2 semanas seguintes fiz casamento, no domingo, né? Do meu líder jovem, de desbravadores, Johnny, e na seguinte, líder desbravadora da Cosmopolita, a Laís. E então entrou, vamos lá, Johnny e depois a Ingrid. Mas quando saiu apenas um. Porque a Bíblia diz assim, né? Os dois se tornam uma só carne. É um mistério. Sinceramente, é um mistério para a nossa mente humana compreender isso. Mas é justamente isso que o Senhor quer fazer conosco também. Ele está dizendo que na medida que a gente caminha com Ele, que a gente convive com Ele, a gente passa a se identificar. A minha mente, eu começo a pensar coisas
referente ao céu. Ellen White disse que faz muito bem para nós passarmos pelo menos 1 hora todos os dias, né? Pensando nas coisas celestiais. Como seria bom, né? Porque hoje a gente vive muito aqui nesse mundo, né? Nesse mundo aqui periférico, mas Deus gostaria que a nossa mente fosse transportada para uma visão celestial, das coisas eternas. Então nossa vida seria melhor. E o Senhor deseja isso, que a nossa mente seja semelhante a dele, que a gente pense como ele, que a gente raciocine como ele, que a gente veja o mundo da perspectiva dele, que a gente olhe as pessoas com o amor com o qual ele vê, né? E que a gente se identifique com ele no cumprimento especialmente da missão. Ou seja, a mesma mente. É um desejo, é o desejo de Deus para nós, e é o nosso desejo também. Mas a gente está tão apegado às coisas aqui, terrenas, mundanas, que a gente acaba se esquecendo de contemplar mais a Jesus para ter essa identificação. Então, esse é o desafio. E esse, pastor, é um ponto muito interessante, né? Porque isso só ocorre por meio do relacionamento. Então, não tem outra forma, né? Não tem outro jeito. Se não tiver o relacionamento... Os mesmos pensamentos, mesmos planos. Exatamente. Percebeu que um outro gosta de longe, assim. Os caras pensou 3 vezes. A mulher já sabe, cara. Como é que pode? E sabe o que é interessante? As outras pessoas acabam vendo isso, percebendo isso. Verdade. Há um tempo atrás, eu completei 4 anos de casamento agora em janeiro. Parabéns! Sério, hein? E aí, num evento da escola, né, do Felipe, teve um professor que parou a gente e falou assim, nossa, mas vocês são tão parecidos. Que legal. Mas aí a gente falou, é convivência, né? Muito tempo, e assim, a gente sempre está em conexão. É a mesma forma. Ellen White diz no livro Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 72, ela fala que assim como a bússola sempre encontra o norte, né, magnético, o nosso relacionamento com Deus precisa ser também constante. Amém. Né? Sensacional. Tremendo. Olha, eu fiquei impressionado, né? Às vezes, quando eu vou para o escritório, para a associação, a gente tem uma mania, a gente nem combina roupa, não é ali, né? Mas, ultimamente tem dado as mesmas tonalidades de cores, né? A gente chega na porta da associação, tá igualzinho, tá, a calça, a camisa, a saia, bate tudo igualzinho, né? E como é engraçado, né? Os gostos, né? A gente começa a se parecer, né? Pelo fato da gente conviver bastante. Mas Débora tocou num ponto muito importante. Para ter 2 mentes que pensam iguais, né? Ou de forma igual, é só através de intimidade, relacionamento, né? Começa a falar do mesmo jeito, os mesmos traquejos, né? A mesma tonalidade, a forma como pensa, a forma de agir, né? É incrível. E isso vem realmente só com o tempo, né? E é o que Cristo quer ter com a gente, né? Um tipo de relacionamento a tal ponto da gente se parecer com ele, né? Agir como ele, pensar como ele, tratar as pessoas como ele trata e assim por diante. Então, durante essa semana a gente vai estudar justamente sobre isso. Como ter a mente de Cristo? É possível? Não é? E se é, como é que a gente faz para ter a mesma mente, ou o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar de Jesus Cristo? Eu queria pedir ajuda da Débora aqui, né? Porque a Bíblia menciona essa realidade, né? De que nós podemos ter a mesma mentalidade de Cristo. Se é possível, Débora, como é que isso pode acontecer? Pois é, né? É possível sim, pastor, é possível nós termos a mesma mentalidade de Cristo, mas é aquilo, é por meio da nossa renovação constante, de estarmos constantemente buscando a Cristo, né? Aqui em Filipenses 2:5 diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, de Cristo Jesus. Então, Cristo, ele veio ao mundo, ele deixou o seu exemplo e deixou meios para que nós conhecêssemos o seu exemplo, né? No final do ano passado eu estava lendo o livro Vida de Jesus e é um livro incrível, né? Porque nós vamos ali contemplando como era o relacionamento. Como é que ele atuava, né? O relacionamento que ele tinha com os pais, com outras pessoas, os milagres que ele fez, né? Tudo por meio do amor a Deus. Então, Cristo, ele veio e ele deixou o exemplo dele para que nós pudéssemos seguir, né? Ele foi tanto Deus quanto humano. Então, para que nós pudéssemos seguir o exemplo dele. E é só por meio do estudo ali, da convivência com Cristo, né? Que nós podemos desenvolver. É verdade. Muitas vezes eu percebo que as pessoas dizem assim, eu queria ter mais fé.
eu queria ter mais intimidade com o Senhor. Mas eu posso escolher. Eu tenho que fazer uma escolha. Exato. Eu preciso querer, né? Aqui nessa lição de segunda fala a respeito de Paulo, né? Paulo escreveu uma carta aos Filipenses e ele estava numa prisão, né? Mas ele tinha fé, ele confiava nesse Deus poderoso. Por que ele confiava tanto? Porque ele tinha um relacionamento, como disse Débora no início, né? E isso o fortaleceu. Ele sabia que não estava sozinho ali. Ele sabia que tinha alguém que queria que ele estivesse ali para cumprir a missão. Então ele se identificava com Cristo, né? Então eu acho isso muito interessante, a mentalidade que o próprio Paulo tinha. Ele tinha a mentalidade de Cristo. Uhum. Entendeu? Assim como o Senhor confiava nele, ele confiava que o Senhor estava cuidando também dele ali mesmo na prisão. E outra coisa importante que eu achei legal na lição aqui é que, embora, né, a gente, de certa forma, pensando, como é que eu posso ter a mente de Cristo e tal, e como é que eu posso ter a mesma forma dele pensar? A Bíblia é tão incrível, cara, que ela chega a dizer que a vontade de querer isso é Deus que coloca no nosso coração. Amém. Não só a vontade, o desejo, mas a capacidade de viver dessa forma. O querer e o realizar. O apóstolo Paulo está ali motivando, né? Porque é uma carta para uma igreja, né? Um grupo de pessoas que estavam ali também em conferência, como nós também na igreja, às vezes no relacionamento ou em casa, né? Ou com familiares ou com amigos. E ele apela, aumente a minha alegria, toda a minha alegria, me dê alegria, qualquer alegria. Vive a união, vocês, para de brigar, cara. Para de ficar puxando o tapete do outro, para de ficar fazendo cabo de guerra, para de ficar se sentindo melhor do que o outro. Ao contrário, não se considere melhor do que os outros, considere os outros melhor e superiores a vocês. Sejam humildes. Aí começa a falar de Jesus, né? Tudo que Jesus fez para poder demonstrar que tipo de vida a gente poderia ter nesse mundo, né? Então, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Ou seja, vivam em unidade, né? Se vocês só vivemos uma realidade se cada um de nós recebe a mente de Cristo. Então, ao invés de ficar preocupado que os outros tenham uma mentalidade diferente, né? A gente precisa dizer, Deus, mude a minha mente. Me dê a tua mente. Coloque em mim essa vontade de querer viver diferente. Realiza em mim, porque eu não posso, não. A Bíblia diz que isso, tanto querer quanto realizar, vem do próprio Deus, né? E ele apresenta isso de forma muito prática, né? Não é um discurso, não, Jesus nos ama. Não, ele se humilhou, cara. Se tornou um ser humano. Ele não obedecia a ninguém, passou a obedecer. Não tinha ninguém depois dele para ele obedecer. Então se tornou um ser humano e foi tão obediente que ele obedeceu até a morte. Então, Deus só exalta quem se humilha diante dele. E ele foi exaltado maior do que todos. E assim vai ser também com todo aquele que seguia ele, o exemplo dele. Olha que negócio louco, né? Amém. Então, é um convite realmente desafiador, forte, diferente, porque no mundo, mencionou o mundo várias vezes aqui, né? Os valores do mundo é completamente diferente, cara. É quem manda mais, é quem tem mais poder, quem tem mais influência, é quem está no topo, quem vai ser servido, né? Então os valores de Cristo não tem nada a ver, mas é totalmente o contrário, né? Do caráter de Satanás, que queria ser exaltado. O Jesus é totalmente ao contrário. Quer ser exaltado, então eu vou me humilhar. Eu quero ser servido por todos os seres criados aí, eu vou colocar meu trono acima do de Deus. Tá bom, pois eu vou servir. É muito diferente, tem nada a ver. Eu quero viver para sempre, porque eu quero ser adorado, eu quero ser Deus, então eu vou morrer. Então é muito diferente. Então é um convite. Ter a mentalidade de Jesus é ter a mentalidade de alguém que vive uma vida feliz. Uma vida que tem sentido, tem propósito, tem significado. Então, o exemplo que Cristo nos deixou na prática, inclusive, né, de como tratar os outros, né, como se relacionar com as outras pessoas, né, é o que pode possibilitar a gente uma vida feliz e uma vida que Deus valoriza, não é? Então é muito importante que a gente tenha coragem, né, de pedir a Deus para que coloque em nosso coração esse mesmo desejo de viver como Jesus viveu. Pastor, é interessante também que a partir do momento que nós damos o primeiro passo para isso, Deus ele vai trabalhando. Então, quando nós falamos com sinceridade para Deus, olha Deus, eu quero ter um coração mais parecido com o seu. Então a vontade ela vai surgindo. Aí você percebe que ler a lição já não é suficiente, você quer estudar.
que só ler a Bíblia não é suficiente. Você quer estudar, você quer mais, e você busca mais. E conforme nós buscamos, nós contemplamos, né? Foi falado nas lições passadas também sobre o que nós estamos contemplando. Conforme nós vamos buscando isso, o Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa mente, ele vai mudando e vai entrando aí. E isso afeta a nossa forma de viver e de ser, cara. Isso que eu acho impressionante, né? Porque todo esse desejo nosso, né? O conhecimento, a teoria e tal, que é importantíssimo, né? Porque começa na mente, ela só faz sentido se ela é evidenciada na minha vida com os outros, né? Uhum. E eu achei muito interessante isso aqui, né? Hoje, nosso desafio é ter a mentalidade de Cristo. E em que isso implica? Tratar uns aos outros com humildade e bondade. É pesado, né? Valorizando uns aos outros, assim como Deus nos valoriza. A evidência está aí. Agora, às vezes eu vejo algumas situações na televisão, né? Sim. A gente vê coisas que se tornam visíveis para todo mundo, crimes e etc., né? E toda a população, todo mundo malhando aquele que supostamente é o errado, entendeu? Eu fico me perguntando como Cristo trataria, como Cristo olha para essa pessoa. Essa deveria ser nossa pergunta, né? E não aumentar aquele grupo dos que estão ali, porque todos nós, na verdade, somos vítimas do pecado. Claro, a gente faz escolhas também, claro, né? A gente entra com a escolha, mas o pecado existe de fato. Então, se alguém erra, não, agora essa pessoa tem que ser destruída, tem que ser... O que é que o Senhor pensa? O Senhor ama aquele camarada, aquela pessoa, tanto quanto ama a mim, a nós que estamos também na igreja. Todos somos filhos de Deus. Ele ama todos. E quando a gente tem a mentalidade de Cristo, a gente passa a ver isso aí, entendeu? Eu passo a sentir pena. Pena porque é o seguinte, o mal conseguiu dominar aquela pessoa a ponto de ela cometer uma tragédia. Sim. Entendeu? Eu tenho pena dessa pessoa. Porque no dia que ela cair na real, ela vai se arrepender duramente da maldade, de como ela foi usada, como ela foi instrumento do mal. Entendeu? Então, ter a mentalidade de Cristo é ter uma cosmovisão totalmente diferente do que o mundo hoje oferece e vê as coisas. Então, Deus espera isso da gente. Sensacional. Deus espera. Bom, a Andressa, a gente percebe aqui que parece que a fé e a obediência andam de mãos dadas nesse processo, né? Beleza, eu quero ter a mente de Jesus, né? Mas para ter essa mente, né, eu preciso dar um passo de fé, né? Exatamente. E uma fé que me leve a viver diferente, né? Uma vida de obediência. Como é que funciona isso aí? Primeiro, Deus deseja que a gente tenha a mente do seu Filho, né? De Boa, Cristo. interessante. E em Romanos 8:7 diz que por causa da nossa natureza pecaminosa, somos completamente hostis a Deus e não conseguimos nos submeter totalmente à sua lei com o seu próprio poder. Ou seja, só conseguimos mediante da nossa fé e obediência. As duas têm que andar junto. Não tem como essa separação. É só mesmo através desse relacionamento com Ele. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito, a Andressa sabe, que eu vivo comentando na classe, né? Que é do livro Conhecer Jesus é Tudo, pastor Alejandro Bulhon. E ele fala, né? Que até é possível seguir as regras sem amar a Deus. Mas é impossível amar a Deus e não seguir as regras. Nós não queremos magoar aquele que nós conhecemos e aquele que nós amamos. E que é o autor do que tem que ser obedecido, né? Exatamente. Então, quando a gente vem e fala, mas, por exemplo, olha os 10 mandamentos, mas não pode isso, mas não pode aquilo. Eu não vejo como não pode, eu vejo como orientação de Deus. Olha, poder, faz para você ver. Se você não vai ficar pior, como o pastor falou, se aquilo, depois a consciência não vai bater e aí você vai ver que você foi realmente usado para algo ruim. Quando nós obedecemos, quando nós seguimos as orientações de Deus, nós somos mais felizes. É difícil de falar, mas é realmente testando para você ver. Nós somos mais felizes quando nós seguimos e quando nós obedecemos às leis de Deus. Porque as leis de Deus são leis de amor. Verdade. Exatamente. Eu tenho duas filhas, né? A Gília, de 20 anos, que estuda no NASP, e a Gisle,
né? De 18 anos. Vai fazer vestibular aí para a UAP. Pessoal, tudo com G, tá? Só pra vocês. Será por quê? Né? Não, nada demais. Vocês não sabem por quê. Vocês imaginam que é por causa do meu nome. Não é. Escolha da esposa, viu? Olha aí, rapaz, essa esposa ama o cara dele. Ela vai dizer que... Rapaz! Não. Eu vou contar em outro momento a história. Fica para uma próxima. Mas não tem nada a ver. É o seguinte, quando minha filha saiu a primeira vez de casa para uma viagem, como pai, eu fiz uma lista de regras. Filha, cuidado. Não fale quando descer em tal lugar. Quando entrar, cuidado quando tiver com a mala, não deixa ninguém se aproximar para não trocar a sua mala. Entendeu? Cuidado no avião, isso e aquilo. Quando descer, faça assim, assim. Ou seja, eu coloquei um montão de regra. E minha filha em nenhum momento reclamou. Sabe por quê? Porque ela sabia que eu estava colocando aquelas regras porque eu a amo. Amém. E eu estava cuidando, protegendo ela. E eu vejo mesmo assim, quando Deus coloca algumas regras, quando Deus diz algumas leis, não é para benefício dele, é para benefício meu. É como uma cerca de proteção. Deus vai dizer, filho, ó, você vai andar por aí, mas eu vou colocar essa cerca ao teu redor para que você não sofra. Entende? Então assim você está protegido. É assim que eu vejo. Então, é preciso ter fé? Mas se eu não obedecer, eu vou sofrer duras consequências. O Senhor não quer que eu sofra essas duras consequências pela minha desobediência. Então, Ele espera que, como um cristão que tem a mente dele e que tem fé, eu seja obediente. Amém. Quando tivermos a mente de Cristo, a lei de Deus estará escrita em nosso coração e teremos alegria em fazer a vontade dele, né? E é isso que Deus quer pra gente, né? Uma confiança que seja capaz de levar à obediência, né? Confiança de que o que o Pai pediu, né? É o melhor pra gente, né? E tudo que ele pediu. Eu até me lembrei agora também, eu vi um podcast há um tempo atrás, achei bem legal também, o cara mencionando sobre essa ideia de que a gente só obedece. A gente tem esse negócio, né? Eu só vou obedecer se for ponto de salvação. Se não for ponto de salvação, então eu tô liberado para fazer se eu quiser, né? Porque não é ponto de salvação, a gente não merece. Isso aqui é ponto de salvação, isso aqui não é ponto de salvação. A limitação não é ponto de salvação, né? Usar tal coisa no corpo também é ponto de salvação. Então, isso aqui é ponto de salvação, isso aqui eu faço, né? E tá tudo certo. Tanto que a Bíblia é clara em dizer que algumas coisas são ponto de salvação e outras não, né? Mas porque não é ponto de salvação, eu não vou fazer. Aí ele contou uma experiência bem legal, né? Um marido chegou pra mulher e falou assim: meu amor, se eu não lavar a louça, você vai deixar de me amar? Aí a mulher, claro que não, você vai deixar de me amar porque você não lavar a louça pra mim? Aí, amor, então, já que você não vai deixar de me amar, então eu vou lavar não, viu? Se eu não lavar o banheiro, você vai deixar de me amar? Não, claro que não. Então você também não, tá? Você não, por quê? Você não vai deixar de me amar porque eu vou deixar de lavar o banheiro? Às vezes a gente faz do mesmo jeito com Deus, né? Então, assim, isso aqui não é tão importante assim, não. Então não vou fazer, não. Não é ponto de salvação, né? E quando a gente ama alguém, quando a gente confia em alguém, cara, você vai fazer tudo o que ela pede. Eu vou lavar a louça lá em casa, primeiro porque a casa não é dela, só dela, né? Eu moro lá também, então eu tenho que lavar porque é nosso ambiente, né? O banheiro eu também uso. Já começa por aí, né? Mas nesse caso, você faz porque ama. Demonstrar amor, né? Porque nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, não é porque, se eu não fizer isso aqui, ela não vai deixar de me amar. Tudo que eu puder fazer para demonstrar que amo a minha esposa, tem que fazer. E com Deus não deveria ser diferente, né? Não pode ser diferente. Quem ama a Deus, quando a lei está no coração, cara, tudo que ele lhe pedir, tudo vem de sua palavra, que for revelado, você vai entender que é o melhor para você. Ele, por exemplo, desaconselha a gente não usar joias. Joias não tem função nenhuma, tá na Bíblia. A gente vê hoje todo esse dilema, né? Pode, não pode, isso aqui é pecado, não é pecado, então isso aqui, tá? Alimentação. Deus quer que tenha saúde, então evita tais alimentos, cara, você vai fazer mal para você. Você vai se perder se não tomar tal tipo de substância, né? Ok, mas, cara, você pode beber outra coisa, então cuida da tua saúde. E por amor a Deus, quando está dentro do coração, o que está dentro do coração, você vai fazer porque você ama, que você quer agradar, você quer fazer a pessoa se sentir bem.
Então, a verdadeira fé, confiança em Deus, ela vai levar a gente a obedecer a tudo que Deus pede pra gente. Para muitos, é só dormir, não importa se eu dormir ou não, cedo ou não. Faz exercício, cuidar. Se tu vai se perder quando Jesus voltar, né? Pra que cuidar do corpo, né? Então, quando você ama a Deus, tudo que você fizer, você vai para a glória de Deus. Você procura fazer os detalhes, vou cuidar, vou cuidar da minha família, porque é importante para Deus. Se é importante para Deus, é importante para mim. Que a mentalidade dele passa a ser a minha. Então, a verdadeira fé, ela impulsiona a gente a uma vida de obediência em tudo. Pastor, já que você falou sobre essa questão de joias, eu ouvi algo muito interessante que eu gostaria até de compartilhar. Sim. Eu tive um professor, Dr. Richard Davidson, especialista em santuário, ex-professor da Andrews, e eu me lembro que uma vez ele falou assim, no Antigo Testamento, quando chegava o tempo de juízo, dia do Yom Kippur, né, as pessoas se despiam de tudo, tiravam tudo. Muitos usavam joias e etc. E tiravam tudo e apresentavam lá com pano de saco, né, com aquela cinza, sinal de humildade. Então, sempre que havia isso, o povo tirava tudo aquilo que era apetrecho do seu corpo. E, assim, profeticamente falando, nós começamos o juízo investigativo também, o julgamento, em 1844. Então, nós estamos em tempo de juízo. Se estamos em tempo de juízo, é tempo também da gente tirar tudo que é apetrecho do nosso corpo, entendeu? Porque estamos nesse período, no mesmo período. Então, eu gostei dessa aplicação dele, entendeu? Para mostrar que a gente não precisa ter nada sobre o nosso corpo. E se, por acaso, a gente tinha, devemos entender que estamos em época de julgamento. Em época de julgamento, devemos demonstrar total humildade, arrependimento, contrição de coração. Tristeza pelo pecado. Exatamente. Esse é o período. Muito interessante. Então, Deus, ele espera que a gente ame a ele e faça as coisas para ele, como a Débora mencionou, por amor, cara. Se não for por amor, não vai durar, véio. E vai ser chato, e vai ser cansativo. A regra da igreja. Não sei o quê. Meu pai mandou. Por que, papai? Cara, se você tem segurança que teu pai te ama, você vai fazer. E para honrar seu pai, para fazer seu pai ficar. Lembra do apóstolo Paulo? Gente, parem de brigar, minha gente. Completem minha alegria. Parem de brigar. Vamos ver unido. Cuidem dos outros. Para de ficar se sentindo melhor do que o outro. Então, eu fico imaginando Deus, né? Vocês querem ver minha alegria? Façam a minha vontade. Em tudo que eu pedir, vocês vão ser felizes, né? Eu acho lindo essa forma como Deus, ele deixa a gente à vontade para obedecê-lo ou não, né? Mas se você quer, eu vou colocar o querer, eu vou dar a vontade, eu vou dar o poder, eu vou dar a minha mente vai ser a sua, a gente vai estar conectado. Então, se você quiser, eu tô aqui, viu? Então eu acho lindo como Deus quer ter esse tipo de relacionamento com a gente. E é interessante, pastor, que muitas vezes passa pela nossa... A gente cai no erro de pensar que Deus, ele só quer grandes coisas de nós. Se não for grande, então não é válido. Muito então, bom. Se eu vou lá e vou me inscrever, vou pra missão, não sei na onde, vou no meio da guerra, aí sim eu terei valor, ou eu vou demonstrar que eu amo a Deus. Mas e se Deus está te chamando hoje para dentro do seu lar, na sua casa, na sua vizinhança, no seu dia a dia, você demonstrar o amor de Deus? Você ser luz na sua própria casa, né? Exatamente. Na simplicidade, é no pouco, é no seu dia a dia. Se Deus quisesse grandes coisas e grandes sinais, ele tinha revelado que dia que ele voltaria. Eu vou voltar tal dia, e vocês fazem um grande evento. Não, Deus, ele quer o seu coração dia a dia, e é dia a dia mesmo, é nas pequenas coisas, para que nas grandes nós possamos continuar fiéis. Muito bom. Super. Você consegue se lembrar, é uma pergunta pra gente aqui da bancada, e você também tá em casa aí, você consegue se lembrar de qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus que ele desse a mente de Cristo? Qual foi a última vez que você pediu isso? Ou pediu alguma vez? Você já pediu isso? Eu quero ter a mesma mente de Cristo, eu quero pensar como ele pensa, eu quero ter o meu gosto, eu quero que seja o dele. É uma oração que não é muito comum pra gente, né? Não. E é curioso, né? Porque é uma das coisas que Deus mais espera de cada um de nós, né? É claro que todas as nossas necessidades são relevantes para Deus, né? E Ele nos motiva, né, a orar por elas. Mas a gente precisa entender que esta deveria ser e continuará sendo, né, uma das maiores prioridades da nossa vida, né? Imagina ter
o domínio próprio que Jesus tem, o equilíbrio emocional que ele tem, a capacidade de perdoar que ele tem, o prazer que ele tem de ajudar quem precisa, são coisas que a gente só vai ter se tiver a mente de Cristo. Fazer da vontade do Pai a nossa vontade, né? A gente ora muito no Pai Nosso e canta e tal, né? Mas essa vontade tem que ser feita hoje, agora, porque é a única forma da gente ter uma vida feliz nesse mundo, né? Essa identificação que a gente precisa e necessita ter com Deus, né? Com a vontade de Deus, né? Com a mentalidade de Deus. Eu acho que é isso que Deus espera e quer ter com a gente, né? Inclusive, a palavra-chave da semana é identificação. E eu queria pedir aqui, vamos começar aqui pelo pastor Gilson aqui. Qual é o teu texto, pastor, e qual é a palavra que você queria agregar aqui na nossa rede semântica? Filipenses capítulo 1, verso 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Eu quero enfatizar que é a palavra digno. A palavra digno é... O Senhor quer que nós voltemos a viver como Ele sonhou, como Ele criou, como Ele nos criou. Havia uma identificação total entre o Senhor e os seus filhos. Fomos criados à imagem e à semelhança dEle, né? Então Ele está dizendo: filho, eu quero que você seja digno outra vez. Para que você... Dignidade, para você se identificar comigo, com a minha pessoa, né? Porque eu nunca deixei, o Senhor nunca rompeu isso aí, continuou sempre vivendo dignamente e tratando a gente dignamente. E Ele espera que nós voltemos a ser dignos para que essa identificação seja plena. Muito bom. Débora, teu texto, a palavra? O meu texto é Salmo 51:10, vou ler rapidinho. Diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A palavra que eu escolhi foi a palavra renovação, né? Não sei quantos podem se identificar, mas eu sempre comento, eu sou adventista de berço. Então, eu cresci nesse meio adventista. Mas ao longo da nossa jornada com Cristo, nós precisamos renovar o nosso compromisso, a nossa aliança. E conforme nós vamos nos identificando ali, né, com Cristo, nós vamos podendo, então, renovar o nosso compromisso com Deus. Por isso, a palavra é renovação. Perfeito. Eu do teu texto, eu botei já mesmo, para não esquecer, tá? Estabilidade. Que tem estabilidade e a constância de Cristo. Andressa. Meu texto está em Filipenses 3:15. Esposa do Felipe, velho. Foi mal, Filipenses. 3:15 diz assim: Filipenses. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. A minha palavra, eu coloquei reconhecer. Deus nos dá o livre-arbítrio e nós temos nossas escolhas. Mas Ele sempre vai nos revelar a verdade. E isso precisamos reconhecer. Por isso que eu coloquei essa palavra, porque precisamos reconhecer qual é a vontade dele. Amém. Tremendo. Okay. Eu tirei do teu texto a palavra maturidade. Jesus quer que a gente tenha maturidade. Imagina, porque o texto também do apóstolo Paulo, que ele menciona ali sobre viver o caráter de Cristo, né? Como Cristo vivia e tal. Mas só alguém maduro perdoa. Verdade. Só alguém maduro não devolve na mesma moeda. Só alguém maduro serve quem te fez mal. Não tem outra. Não tem, né? Eu vindo pra cá, aconteceu um evento lá, eu tava descendo a escada rolante e tinha um senhor com uma mala. E ele estava já com mobilidade reduzida, né? E ele estava com sua esposa. E aí, descendo, a escada terminou, ele estava tentando, né, tirar a mala ali e tal. E eu tava chegando já. E aí, eu sabia que ia começar a empacar. Aí, eu tentei ajudar, assim, né, jogando a mala pro lado. E aí, a moça que estava atrás de mim já começou a gritar com ignorância. Ai, arruma ela com essa mala e tal, sem entender. E aí teve a esposa dele e falou assim: me desculpa se eu te incomodei e que Deus te abençoe. Ali acabou. Aí ela simplesmente saiu e entrou. Que ela não teve mais o que falar. Reação, né? Não teve reação nenhuma. Então é isso, quando a gente está no espírito, a gente está no relacionamento, a gente é maduro o suficiente, isso muda.
Você vai ter uma postura, as escolhas serão completamente diferentes, né? Legal. Completamente diferente. Então, essa identificação, esse tipo de identificação que se traduz, se manifesta em nossos relacionamentos, cara. Não é naquele contato seu pessoal com Deus e tal. Não, se ele não se traduzir na nossa vida, em nossas atitudes, não vai servir de nada. Por isso que a fé tem que levar a obediência, né? A verdadeira fé leva a obediência. Caminhando para o final de nosso tempo também já foi aqui, ó. Eu queria pedir ajuda aqui ao pastor Gilson mais uma vez. Isso mesmo, pastor Gilson, falando de mentalidade de Cristo, de viver como Jesus viveu, isso realmente pode acontecer mesmo? A gente está aqui só falando de teoria e ocupando aqui o tempo do espaço do podcast. Pode mesmo ou não pode acontecer? E se pode, como é que funciona isso aí? Eu creio que sim. Voltando ao que eu mencionei quando acho que foi na primeira lição, quando eu estive aqui. No início do ano. Quando eu estive aqui. É uma frase, é algo que Augusto Cury diz, que nós podemos ser protagonistas, entendeu? Dos nossos pensamentos. A gente pode fazer uma gestão da nossa mente. Então, é possível sim? Claro que sim. Se a gente escolher, de fato, deixar Cristo entrar em nossa vida, é possível a gente ter a mente dele. Uhum. É possível a gente pensar como ele. É possível a gente reagir como ele. Entende? É possível sim. Porque, por exemplo, se alguém agora faz algo, grita com você, dá um chute em você, você pode pensar duas vezes. O que é que eu vou fazer? Você não precisa reagir, você pode ficar em silêncio, você pode ficar num silêncio, como ele diz, externo, mas pode haver mas internamente você começa a dialogar com você mesmo. Será que é melhor? E se eu reagir? Qual será a consequência? Vale a pena tudo isso que eu vou fazer? Entende? Então eu creio que é o momento em que a natureza de Cristo está atuando em nossa vida. Sim. É o Espírito Santo falando. Vale a pena, Gilson? Vale a pena você gritar do mesmo... Assim como disse a Andresa agora, nessa experiência aí que ela contou. Uhum. Né? Então, podemos sim ter a mente de Cristo. E eu creio que e isso não acontece da noite para o dia. É um processo, temos que entender isso. Ninguém tem que se frustrar em dizer, caramba, eu errei, eu falhei. Tudo bem. Olha, você já teve a noção de que você falhou, que você errou. Uhum. Em outros tempos, talvez, quando você estava guiado só pela carne, você não pensaria isso. Se justificaria, né? Jamais. Você diria, eu fiz e pronto, e faço. Pisou, vai levar. Não é assim? Mas quando a gente tem a mente de Cristo, não. Vale a pena? Quais serão as consequências? Isso vai agradar os céus? Eu gosto daquela frase que eu aprendi, né, desde jovem. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Só quando a gente só começa a pensar assim quando a gente tem de fato a mente de Cristo. Então, pastor, respondendo, é uma realidade. É uma realidade ter a mente de Cristo. Muito, muito, Pegando muito um bom. gancho também, né, do que o pastor falou, a lição ela coloca aqui, né, que Deus nunca força mudanças em ninguém. Se você não quiser, Deus não vai forçar. E eu li a meditação, no ano passado eu li a meditação do pastor Odailson, né, 1 Minuto para Sempre, e teve uma meditação dele que ele colocou, ele falou que Deus ele não pode fazer tudo. Aí você fica, como assim? Sempre acreditei, sempre falar, Deus ele pode todas as coisas, mas Deus ele não pode forçar a vontade dele em ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio. E a lição ela nos convida a exatamente quebrar a nossa natureza pecaminosa, a quebrar o nosso orgulho, né, para que nós dia após dia, e assim, é um trabalho árduo, mas é recompensador. Porque, né, como a Andressa citou, a ocasião, a senhora poderia falar, começar a discutir, e aí começa a juntar pessoas, e aí você fica mais vermelho, fica numa situação vergonhosa, mas não. Ela falou, então, que Deus te abençoe, vai lá, seguiu a vida dela. Isso não vai ficar na mente dela, pode ficar na mente da outra, que falou, nossa, eu agi tão mal, e a outra ainda pediu para Deus me abençoar, e fica, viu? Isso fica na nossa cabeça quando nós agimos de uma forma que não é legal, assim, que não é bom. Mas Deus, ele vem e ele trabalha no nosso coração, e ele nos convida, né, a quebrar o nosso orgulho dia após dia. Então, tá aí uma dica importante, né? É possível isso acontecer mesmo? Sim, pastor Gil, sim, é possível. Então, ore por isso. Peça para ter a mente de Cristo. Foi o que eu fiz hoje pela manhã, gente. Vamos orar, gente. É algo tão simples, mas acredito faz toda a diferença.
ela vai influenciar na forma como você vai falar, tudo vai mudar. E a gente percebe que até quando as frustrações, até quando você perde o controle, como você sabe que não deveria viver ou agir ou tratar as pessoas, na hora a ficha cai. Caramba, eu estou fazendo de novo aqui o 2. Ou porcaria, por que continuar assim, né? E isso vai começar a mudar, a alterar, pelo simples fato de você estar conectado com Jesus e permitir que ele tenha acesso e controle da sua mente, né? Ter a mente de Jesus Cristo realmente é possível. As Escrituras não dizem, vocês não têm, nada têm porque não pedem. Então você quer? Então peça. E quem pede recebe, tá? A gente sabe pedir paciência e te prepara, viu? Os caras, né? Me dê paciência, então te prepara, que vai vir situação. Você cuidado com o que você pede. Mas se você pede, acredite que você vai receber. E a mentalidade de Cristo é a mente que você e eu precisamos ter neste mundo aqui, tá? Bom, já terminamos aqui a lição. Terminamos aqui com uma parte mencionando aqui a importância da liberdade de escolha. E essa escolha está em nossas mãos. Já mencionamos isso aqui. Eu queria ouvir aqui as considerações finais de vocês aqui, da nossa bancada. Começando aqui pela Débora. O que você queria destacar dessa lição? Ou dessa parte final aqui? Vamos chegar a um consenso juntos aqui. Que importância, viu, Débora, da liberdade de escolha que Deus dá pra gente. Se decidimos ou não ter a mente de Cristo. O que eu queria tirar aqui, né, para finalizar o pensamento, é que a nossa mente, ela pode ser disciplinada. Assim como nós podemos treinar, exercitar um membro físico, a mente também pode ser treinada e nós podemos treinar para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, para que nós possamos amar a Cristo. E a Bíblia diz, né? Se me amas, guardarei os meus mandamentos. Top demais, amém, muito amém. bom. Andressa! Eu lendo, né, no final dessa lição, e tem algo que me chamou muito a atenção, é que nós jovens, né, precisamos aprender a nos refinar. E esse processo, né, que não é fácil, é refinar no caráter de Cristo, para assim haver transformação. Amém. Muito bom. E é uma coisa que se aprende, né? Se aprende. Sim. Verdade. Pastor Gilson. Eu entendi que Deus não quer que a gente adoeça. Deus não quer que a gente adoeça. Por isso, Ele já nos dá a sua mente Legal. para nos tratar antes mesmo que a gente adoeça. Ou seja, Deus quer que a gente tenha uma mente boa, bons pensamentos, e por isso Ele quer dar-nos a sua mente. E se a gente tiver a sua mente, a gente não vai viver, como disse o pastor na última lição. Eu me lembro que o senhor ou estava no texto que nós somos o país mais ansioso, Sim. né? O maior de ansiedade. Então, Deus não quer que eu adoeça, e por isso Ele disse, filho, eu quero te dar a minha mente. Que da hora. Uma mente tranquila, passiva, Equilibrado. né? Equilibrada. Muito bom. Eu destaco aqui o fato de a gente ter nas nossas mãos o poder da escolha, né? Então, no final das contas, não é o namorado, a namorada, né? Tá numa relação tóxica, ruim, te faz mal. Quem vai escolher ficar nela é você ou não. Ah, meu casamento tá ruim, mas o casamento foi uma miséria. Quem vai escolher tornar o casamento bom não é você. Então, a escolha, Deus nos deixa tão livres que a gente pode até escolher. Ter uma vida abençoada, uma vida amaldiçoada, uma vida, né, ruim, triste. Manter relacionamentos totalmente destrutivos, né? Ou relacionamentos de confiança. Está dentro das possibilidades de qualquer pessoa escolher os assuntos que ocuparão seus pensamentos e moldarão o seu caráter, diz Ellen White. Então está na minha ossada, né? Então Deus me deu essa liberdade, e se eu não souber, e obviamente que a gente não sabe, né? Então bora fazer com Jesus, né? Escolha por mim, Senhor. Diga o que é melhor, como é que eu tenho que reagir, como é que eu tenho que agir, né? A gente é reconhecido, né? A gente é reconhecido mais por nossas reações do que nossas ações, né? Então, que Deus nos dê essa capacidade, que a gente saiba que temos essa escolha em nossas mãos, que a gente faça ela da melhor maneira possível. Com Cristo é a melhor maneira da gente escolher. Amém. Eu queria pedir aqui a Andressa, também no coração, pede a bênção de Deus sobre esse conteúdo aí, para que ele motive alguém, viu, Andressa, a também desejar e querer ter a mente de Cristo. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai, nós te agradecemos por nos conceder mais um dia de vida. Que o Senhor venha nos conceder, Senhor, ter a sua mente. Amém. Ajude, Senhor, todos esses jovens
mandando não só sua mente, mas uma bênção dobrada do seu espírito. Amém. Esteja mais uma vez, Senhor, conosco. São essas bênçãos, Pai, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Obrigado, Andressa. Foi top, hein? Pastor Gilson, obrigado aí pela pastor. parceria. Tamo E junto. Débora, você, sem comentários. E obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Muito bom ter você aqui nessa temporada com a gente. Espero que você esteja aproveitando aí. Você sai daqui hoje, depois desse episódio, com um convite, como eu também. Até quando eu li aquela pergunta, você já orou pela mente de Jesus? Eu coloquei na minha lição. Não. E eu decidi orar, clamar para ter a mentalidade de Cristo, a forma como Ele quer que eu viva, como eu pense, que Ele quer que eu escolha, que eu trate as pessoas. Então temos que orar por isso, porque Deus tem uma coisa que Ele quer fazer por nós, é ouvir aquilo que Ele quer que a gente peça. Se Ele quer que a gente peça isso, então Ele vai atender você. É um processo, é verdade, mas Ele quer dar a mente dele para você também. Equilibrada, otimista, que valoriza você mesmo, as coisas de Deus, as pessoas, esse tipo de mente que Ele quer que você tenha também. Então, que Deus te abençoe. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. Também nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Acompanha lá nosso conteúdo em vídeo, a minutagem. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas também. Faça bom uso dele. Permita que a mente de Jesus também seja a sua, tá bom? E Deus te abençoe. Nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast no contexto. Até lá, tchau!